Saudações acadêmicas, boa noite. Trazer uma sentença aqui, um voto, na realidade um acórdão do Tribunal Constitucional colombiano, um voto bastante antigo, é de 2003, em face a uma declaração de inconstitucionalidade de um artigo, ou de mais algum, mas eu vou destacar o artigo 116 aqui, apesar de que existiu um salvamento de votos. Já estou entrando em uns aspectos muito específicos que eu vou entrar no futuro, mas basicamente uma ação aqui para que o demandante pediu para que determinados artigos dessa referida lei, está até com ela aberta aqui, Lei 788 de 2002, que modificou uma série de artigos no plano tributário e também no Código em relação a penas, causou alguns embaraços aí em muitos contribuintes decidiram ajuizar determinadas ações. Basicamente eu vou citar 4 pontos aqui, de repente me estendo para um quinto, dependendo de se eu não dormir no meio do vídeo, mas basicamente alguns pontos procedimentais e outros pontos realmente materiais, que realmente é o filé, é o que importa, né? Há duas questões que vão ser fáceis de superar aqui e que o tribunal declarou que é constitucional, não teve muita, enfim, não teve óbice, não teve muito constrangimento para o tribunal não considerar esses artigos inconstitucionais, que foram 2 artigos. O primeiro artigo, na realidade, foram 2 questões, né, e não relacionadas a um artigo específico. A primeira questão é que essa lei, o demandante alegou que essa lei não respeitou o prazo, né, precisa de um intervalo mínimo de 15 dias entre a aprovação da Câmara e o início da deliberação no Senado. É necessário aí aguardar 15 dias, né? E não respeitou isso. A lei não respeitou isso, essa questão procedimental. Só que o demandante alegou isso, talvez para, sei lá, foi juntando coisa, né? Para alegar inconstitucionalidade, para vai que cola, né? Vai que uma dá certo. Porque essa questão, se fosse declarada inconstitucional, né, a lei toda seria inconstitucional, né? Não haveria apenas uma declaração de inconstitucionalidade parcial, né? Porque é um vício que colocaria toda a lei pro lixo, né? Bom, mas basicamente esse ponto foi declarado constitucional porque o presidente ele tinha pedido tramitação de urgência, e quando pede tramitação de urgência na Colômbia, pode haver uma apreciação em conjunto ou uma apreciação em concomitante das comissões da Câmara e do Senado. Enfim, não teve nenhum problema em relação a isso, difícil de ter. Basicamente, ele alegou que ele no pedido de urgência estava aqui porque a Colômbia passava por necessidades financeiras e que necessitava aí, então, uma maior celeridade. Uma outra questão procedimental também é que a demandante alegou que uma lei não poderia tratar de direito penal e de direito tributário ao mesmo tempo, uma vez que dos artigos 69 ao 74 havia artigos que tratavam sobre direito penal, né? Mas novamente isso foi declarado constitucional, uma vez que o direito penal, nesse caso, né, dentro da lei, trazia questões correlatas ao direito tributário. Havia uma causalidade aí, um nexo de causalidade entre um descumprimento de alguma norma de uma lei tributária que poderia impor uma pena de natureza penal, né? Então existe essa correlação, então é o menor problema. Não tem o menor problema de ter alguma coisa, alguma
algum dispositivo de outra matéria desde que correlato, então não mereceu prosperar essa tese do demandante. Uma outra questão foi que o artigo 8 e o artigo 57, eles não previram temporalidade na execução de serviços públicos por particulares. Aqui nesse caso havia eu estou até com ele aberto aqui, eu vou até dar uma lida para melhor explicar por quê. São determinados artigos em que o setor privado, por exemplo, em forma de cartórios, poderiam prestar serviço, por exemplo, o serviço de arrecadação, liquidação de impostos, né? E o particular, ele pode fazer isso, mas desde que seja de forma temporária. A Constituição colombiana não permite que possa haver uma ideia de permanência aí nessa prestação desse serviço. Então, o particular deve fazer isso, pode fazer isso, né? Mas tem que ter uma maneira temporal, tem que ser de forma temporal, só que esse prazo, tanto no artigo 8º, que esse artigo 8º falava de leilão, a asta, né? A matação em asta pública, o particular poderia conduzir, enfim, isso foi colocado em questão aí, porque, enfim, o particular não deveria estar explícito que isso é uma questão temporária, né? Só que, novamente, o tribunal entendeu que existe uma regulamentação específica para a prestação de serviços particulares aí na administração pública. E nessa regulamentação específica já está explícito que é de forma temporária. Então não existe a menor necessidade de explicar na lei que seria de forma temporária, porque isso já está subentendido, né? Então esse artigo foi declarado constitucional. Mas houve um salvamento de voto, e aqui é como se fosse um voto divergente, mas é um voto divergente com um pouquinho mais de força. O salvamento de voto é algo que ele tem que ser extremamente bem fundamentado, né, para que ele possa ser aceito, né? Não vou entrar nas especificidades da questão do salvamento de voto, mas é uma questão que prevaleceu, então, e o artigo 8º, que falava sobre a questão de arrematação de asta pública por particulares, da capacidade de ser conduzida por particulares, houve um salvamento de voto para que isso fosse declarado inconstitucional de um dos ministros lá. Então, a la administración efetuará el remate de los bienes diretamente ou através das entidades de direito público ou privado. Aí que tá a merda. Como é que tu vai botar um cara de privado para conduzir uma arrematação esta pública? Existe aqui um perigo, né? Existe um perigo aqui de o particular poder vender por um preço que não seria satisfatório para o interesse público, né? Então, aí está uma questão que foi considerada no salvamento de voto, e essa parte aqui também foi declarada inconstitucional. Bom, mas aqui queria matar essas questões primeiras para depois entrar no filé do voto, né? Além disso, o artigo 29, olha que coisa esquisita. Olha que coisa esquisita também em relação a Brasil, né? Essa questão de retroatividade, né, das leis basicamente famoso pra gente, né? Porque em outros ordenamentos, aparentemente, a questão da retroatividade é aceita com determinada facilidade. Mas o artigo 29, ele permitiu que fosse calculado os tributos no exercício de 2002, mas a lei
foi publicada em dezembro de 2002. Então veja, retroagiu aí desde janeiro podendo cobrar imposto, né? Foi criada aqui uma sobretaxa em relação a essa questão do exercício de 2002 que já estava sendo cumprida. E ainda houve uma criação, né, de uma antecipação em relação ao exercício de 2003, uma vez que essa renda de 2003 presumia-se que iria acontecer. Lógico, se não acontecesse, o contribuinte teria direito à restituição. Mas aí houve essa questão de ter que recolher ainda sobre o exercício de 2002, né? E, enfim, é uma questão de retroatividade aqui que foi considerada. Só que agora eu não vou me lembrar se foi considerado constitucional ou não. Mas é um artigo de destaque aí dessa lei que vale... Aqui, vou ler. La sobretaxa que se cria nesse artículo está sujeita para o exercício de 2013 a um antecipo de 50% do valor. Então, em 2002, foi necessário... Eles presumiram que em 2003 ia ter a mesma renda, só que aí deveria antecipar 50% do valor, né? Calculada com base no imposto de renda do ano de 2002, né? Então veja que além de aumentar um percentual, a alíquota no ano de 2002 todo, né, operando retroativamente aqui, isso previu também uma antecipação, né, de uma receita aí. Bem arbitrário, né? Mas enfim, voltando aqui para a questão, para o filé, tentar dedicar aqui pelo menos 5 minutos aqui para poder dormir em paz. Questões sobre dois artigos, o artigo 34 e o artigo 116. Desde logo já fala que o artigo 34 foi constitucional e o artigo 116 foi o inconstitucional, né? Por quê? Ambos, o artigo 34 e o artigo 116, eles deixaram aqui a situação mais gravosa para determinados setores economicamente desprotegidos, né? E de certa forma aqui ameaçou o Estado social, né? Porque aumentou a taxação sobre um setor que deveria estar protegido, né? Que deveria estar tutelado e não deveria estar cada vez mais gravado, né? Em especial aqui, essa questão atentou contra a proteção especial dos alimentos que é constitucionalmente assegurado na Colômbia. Porque, veja, o artigo 34, ele previu um IVA de 7%. Ele previu um IVA de 7% para alguns alimentos, por exemplo, tomates frescos, soja, semi-bovino, tô brincando, semi-bovino não é alimento, né? Mas enfim, eu tava no 30, perdão. Algumas, pasteurizados, chocolate, atum enlatado, açúcar, embutidos, farinha de trigo, malte não pode, soja, aveia, centeio, enfim, alimentos, base, né? Cesta básica quase. Mas previu uma alíquota de 7%, né, valendo a partir de 1º de janeiro de 2003. Então, operou um gravame maior, né? Enquanto que o artigo 116, ele previu uma alíquota de 2% sobre questões básicas mesmo, alimentos da cesta básica. Só que um foi declarado constitucional e o outro inconstitucional, olha que curioso, né? Aqui a imposição de um IVA de 7%, ainda que onere aqui a situação dos desprotegidos, foi considerado condicional, mas é válido ressaltar aqui que isso viola, né, os princípios da justiça, da equidade fiscal, né? E aí o demandante ele também fez a menção a uma outra decisão, a C505 de 1999, que
preconizou que deveria se gravar aqueles que têm mesmo a mesma capacidade aquisitiva, né? Então aqui a gente tem o princípio da capacidade econômica, né? Capacidade contributiva bem considerado aqui, porque isso causa distorções, né? Essa oneração aqui, principalmente dos bens básicos, você está aumentando uma taxação em alguém que não demonstra essa capacidade contributiva, né? Bom, e ainda a questão de colocar um IVA de 2%, isso no artigo 116, a cesta familiar, só que aqui ele preveu a cesta básica. Ele preveu, tô voltando aqui na lei, preveu a partir de janeiro de 2005, né? Então veja, é tão gravoso isso, que isso deveria entrar em vigor, sei lá, 3 anos depois. Então o legislador já sabia que estava mexendo em vespeiro, né? Então já botou esse período aí de vacatio legis para essa parte de dispositivo um pouco postergado, né? E aí foi declarado inconstitucional porque essa imposição, né, justamente não grava aqueles que têm a mesma capacidade econômica, né? Então veja que a cesta já é básica, né? A pessoa já não demonstra nenhuma capacidade econômica, em tese, né? Então por que você vai gravar isso, né? Por que você vai tributar isso? A pessoa não está... Aquilo ali é mínimo vital da pessoa. E de fato isso vai ser considerado no voto. Mas, então, existe o artigo 34 foi constitucional, porque existe essa margem de configuração da política tributária atribuída ao Congresso pela Constituição. Só que, isso em relação ao 34, que colocou 7% lá naqueles alimentos, em várias questões, vários produtos também que seriam, que deveriam ter essa tutela da Constituição, porque está escrito lá que deveria proteger a produção de alimentos. Mas o artigo 116, inconstitucionalidade, melhor dizendo, do artigo 116, suscita aqui vários diversos efeitos aqui, e eles se dão de forma concomitante. Sim, é café. Menos de 40. Em primeiro lugar, muitos dos bens e serviços tributados pelo 116, eles haviam sido excluídos ou aqui eles foram isentos para efeitos aqui da promoção da igualdade real, da igualdade efetiva de um Estado social de direito, né? De acordo com a Constituição, sempre. E dessa forma, vocês estão percebendo, talvez eu esteja usando bastante essa questão de Constituição, porque eu tenho lido alguns textos, escutado em aulas mesmo, vai massificando, né? Vai ficando cada vez mais na cabeça que realmente existe uma decisão já tomada. Basta cumprir, né? Não precisa inventar a roda, não precisa ficar tentando manipular alguma coisa para, sei lá, achar que vai fazer diferente para achar que vai ter um resultado melhor, mas não, está definido na Constituição e é isso que a gente deve seguir, né? Não de forma irracional, pelo contrário, de forma muito racional, da forma mais racional possível para saber como harmonizar, como compatibilizar os artigos constitucionais em qualquer Constituição brasileira, colombiana, com a equidade, com com questões de uma melhoria no ordenamento jurídico, né? Então, voltando aqui para o caso, né, dessa forma aqui, em relação ao 116, como garantir, né, essa prestação efetiva do Estado Social de Direito? Bom, o Estado Social de Direito pode ajudar, né, esse mínimo existencial, pode promover essa igualdade real, essa igualdade efetiva, promovendo ou estimulando atividades dos atores econômicos. Sim, pode, mas
ele também deve, né, ele pode e deve manter uma decisão de décadas pelo legislador, através do legislador, para, no caso, não exceder a capacidade tributária sobre as pessoas com baixa capacidade, né? Não atribuir uma carga tributária a pessoas que não têm essa capacidade para pagar. Então, veja que não é apenas com ações que se garante a igualdade real, mas o legislador deveria sim visualizar o que já tem e manter. Não vamos retroceder. Talvez aqui se encaixe, de certa forma, com a vedação retrocesso, né? Então, veja que seria também aqui uma função aqui do judiciário, já que o legislador não decidiu manter, no caso, onerou em 2% esses itens de cesta básica, seria função aqui do judiciário chegar lá, puxar a orelha do legislador e falar, não, olha só, temos objetivos constitucionais a cumprir, temos valores a cumprir, e a partir do momento que o legislador coloca que alimentos de cesta básica e outros itens vão ter uma alíquota onerada no IVA, isso é inconstitucional, né? Então, o 116, além de tudo isso, além de violar a equidade, né? Porque pessoas que não têm dinheiro para nada vão ter que pagar ainda mais, né? Enquanto pessoas que têm muito dinheiro sequer consomem cesta básica. Então, essas pessoas, essa modificação introduzida pelo artigo 116, ela impacta também e viola o princípio da progressividade, que também rege o sistema tributário. E também a gente interpreta isso de forma a tentar chegar à questão do mínimo vital, né? Você violando a progressividade dessa forma, deixando o sistema dessa forma regressivo, com certeza você está violando o direito ao mínimo vital. Também ele vai tem destaques no voto sobre alguns princípios, algumas questões que são violadas e relacionadas ao mínimo vital. Primeiramente, de uma maneira indiscriminada, né? Esse artigo de 116 aconteceu de forma indiscriminada, veja que foi por urgência, né? O regime de tramitação foi por urgência, não teve um mínimo de deliberação pública aqui dentro do Congresso, exigido aqui pelo princípio do no taxation without representation. Então deveria ser chamado ao debate se quisesse onerar determinadas questões essenciais, determinadas questões básicas. Em segundo lugar, também com graves deficiências, houve violação no lado da receita dos impostos com desenhos progressivos, né? Apesar do imposto sobre consumo não ser em sua natureza progressivo, não é por isso que a gente vai deixar ele cada vez mais regressivo, né? Em terceiro lugar, houve violação do lado da despesa, porque a despesa ela é que também permite que se cumpra o propósito da redistribuição. Em quarto lugar, houve a violação sobre aplicar essa oneração, essa taxação sobre bens de primeira necessidade, né? E em quinto, não menos importante, né, do qual houve uma violação no sentido de que uma grande parte de um setor, de uma população, inevitavelmente depende de que seja efetivado algo no direito, a partir dessa premissa do mínimo vital. Então, não existe espaço aqui para uma rede de segurança social inadequada, e por isso aqui o Poder Judiciário deve salvaguardar esse mínimo existencial. Então veja, é isso. O artigo 116 foi declarado inconstitucional. Veja que não é a decisão mais complexa do mundo, mas é extremamente importante para
E a gente pode ver aqui que o judiciário se comporta de uma forma comedida, né? Não chega a ser um ativismo, não chega a ser algo. é, ele tem uma autocontenção aqui muito boa, é, para se limitar, veja que foi declarado inúmeras inconstitucionalidades pelo demandante, ele só pegou uma ou uma e meia aqui e, e, e considerou realmente, né? E foi bem interessante isso. Foi uma atuação que eu julgo elegante, né? Uma atuação sofisticada, sobretudo, porque analisou ponto a ponto, não deixou dúvidas para a, não deixou alguma questão obscura a ser resolvida, né? E é isso.